Tá. Oi, pessoal. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast, junto com a Liga, né, de Oftalmologia da Fundação. Hoje a gente está aqui, eu e o Arthur, eu sou a Neme, o Arthur, meu colega, e a gente vai entrevistar o João. O João, ele é médico formado pela URGS e atualmente está terminando a residência em oftalmologia no Hospital Banco de Olhos. Pode falar. Então, galera, queria agradecer o convite do Arthur e da Neme para gravar esse podcast e conversar com os estudantes que nesse período, ainda mais perto de novembro, dezembro, que estão um período de provas, né, para entrada na residência, acho que estão bastante ansiosos em relação a isso e contar de maneira bem informal, assim, bem como é a realidade, contar um pouquinho como que é a vida do R1, a rotina, como eu fiz para entrar na residência e responder todas as perguntas. Tá bem. Então, João, nos conta assim um pouquinho como que foi esse processo, como que foi teus primeiros dias de R1, se teve alguma coisa assim que mais te marcou, né, ao longo desse primeiro ano. Tá, sim. Então, logo depois que eu saí da faculdade, eu trabalhei durante um período. Fiquei uns 2, 3 anos trabalhando, aproveitando a vida, guardando dinheiro para poder viajar, aproveitar um pouco. Até porque durante a faculdade, o meu principal interesse era fazer, na verdade, neurocirurgia. Fiz parte da direção da Liga de Neurocirurgia, era apaixonado por essa área. Eu lembro que no período da faculdade, nos optativos, eu tinha 3 meses de optativos, sendo um que poderia ser férias. Eu fiz os 3 na neurocirurgia, então eu estava decidido a fazer. Mas assim, depois que eu formei, comecei a ver como é a vida de trabalho, de plantão, como é a realidade. Eu busquei conhecer um pouco mais as especialidades que poderiam me oferecer a rotina profissional, uma vida mais tranquila, uma vida que eu tivesse menos plantões final de semana, feriado, que eu não tivesse tantos plantões à noite. Claro, poderia fazer. Então eu acabei devagar, e claro, com uma boa participação da minha namorada, Laura, a gente decidiu então que eu fosse para oftalmologia. Isso depois do final do terceiro ano de trabalho. Aí eu trabalhei bastante em pronto atendimento, de emergência, etc. E aí, no período de preparação para entrar na residência, foi bem desafiador, como você sabe, né? Tá cada vez mais difícil entrar na residência pela quantidade de médicos recém-formados que estão surgindo, né? Então, as provas, elas não querem medir o teu conhecimento, elas são provas para eliminar candidato, né? Para selecionar, basicamente. Então, foi bem desafiador. Eu fiquei 2 anos estudando para fazer a prova. No primeiro ano eu cheguei perto, eu acho que fiz 78 e tal na Higgs. Mas assim, foi um ano que teve muita anulação de questão, mudança de gabarito, e eu acabei não sendo beneficiado, também tinha, então acabei não entrando. Aí no ano seguinte, me esforcei um pouco mais e acabou rolando. E daí, passei em Passo Fundo, passei no hospital de Blumenau, e fui chamado para fazer no banco de olhos, que era o meu sonho, né? E aí foi muito legal, assim, quando a gente entra, nossa, assim, quando tu tá próximo de ser, eu lembro que eu saí para jogar futebol com amigos e eu sabia que mais ou menos por aquela data ia sair o resultado. Caramba, sério, Neme e Arthur, eu fiquei assim, ó, porque saindo eu recebi uma ligação de uma amiga que fazia plantão na Sala Vermelha comigo, a Bianca, e ela falou: João, tu não acredita, tu passou no banco de olhos. Caramba, quando eu tive essa mensagem, assim, ó, foi uma. Eu não lembro de ter tido uma sensação, porque talvez vocês vivenciem isso, o período de preparação é muito, muito sacrificante, assim, sabe? Então a gente abre mão de muita coisa, e aí, bah, foi emocionante, assim. E aí depois, logo, comecei a me aproximar da turma do banco de olhos, das pessoas que também iam passar. E
E basicamente foi assim a minha experiência assim de entrada até o R1, assim. Ah, que legal. Que legal. Desse jeito inusitado, né? O jeito que descobriu. Uhum. E voltando lá, você comentou, agora eu vou fugir um pouquinho do roteiro. Você comentou que você sempre trabalhou muito na faculdade para a área de neurocirurgia, né? Mas o que fez você escolher o oftalmo lá, decidir junto com a hora que você ia fazer oftalmo? Ótima pergunta, Arthur. Foi basicamente conhecer um pouco mais como é a vida real do neurocirurgião, sabe? Porque e era um período também que eu estava lendo bastante sobre investimento e tudo mais. E aí li sobre vieses da cognição. Você já ouviu falar? Não, não. Não. Então, o que são vieses da cognição? São coisas que estão atreladas às decisões que você faz que influenciam diretamente a tua escolha. Por exemplo, eu era apaixonado desde pequeno por ver um filme chamado Mãos Talentosas, Uhum. do neurocirurgião Ben Carson, que ele era de uma família pobre e tudo mais, foi subindo, crescendo durante o ensino fundamental, ensino médio e tal, e ele teve uma história maravilhosa e entrou na Johns Hopkins e ele virou o cara que dividiu os gêmeos siameses, entendeu? Então aquilo virou um romantismo. Então tem o viés um dos vieses da cognição é o viés do halo, porque na verdade tu enxerga o que está em volta e não basicamente o que é a vida do neurocirurgião recém-formado. Por exemplo, fazendo plantão em pronto-socorro, atendendo TCE. Dificilmente, principalmente no início da carreira, tu vai ser o cara que vai clipar neurisma, entendeu? Uhum. Que era o meu sonho. Ou fazer neurocirurgia funcional, que daí eu ia lá fazer eletrocorticografia, ver o foco epileptogênico e aí ia ressecar aquela área específica, entendeu? Então eu ia ter que fazer 5 anos de residência, ia fazer muito, muito, muito plantão. Aí depois eu ia ter que me aproximar de um chefe que já está consolidado para poder colocar a mão. Então, assim, sem chances. E aí, pensando mais nisso, que eu gosto muito de neurologia, gosto muito de cirurgia, gosto muito de estudar. Aí eu fui me aproximando dessa área clínico-cirúrgica, que é a oftalmologia, que foi a melhor decisão que eu tomei com toda certeza. Que é uma especialidade que te oferece capacidade de fazer laudo de exames, de fazer cirurgia. Ah, eu não gosto de fazer cirurgia, pode atender tranquilamente como clínico. Sim. Tu pode empreender na área, se tu gosta de ensino também pode. Então, é uma especialidade completa, apesar de durante a faculdade a gente não ser tão expostos a ela. Mas graças a Deus, né? Porque senão vai estar todo mundo querendo fazer oftalmologia. É, né? Agora tá É, chovendo gente aí. exato, é. Tá. Esse ano na faculdade, nas nossas duas faculdades, né? Tanto na UFSC quanto na URGS foi o primeiro, primeira colocação em concorrência. Agora nos outros deu uma diminuída, mas todo mundo quer, não tem jeito. É. A flexibilidade que a área traz é muito, muito atraente mesmo, né? É muito... Uhum, isso é verdade. Mas não sei se deu para compreender bem, foi assim um processo de escolha, né? Passei durante toda a faculdade e depois da vida de formado que daí tu começa a dar plantão, entendeu? Tu começa a Uhum. trabalhar de madrugada, final de semana. Ah, será que eu quero isso para mim? Vai ter no Natal, Ano Novo, reunião de família, mas ofereceram lá valor dobrado, sabe? Esse tipo de Vai. coisa. É. É. E como que foi os teus primeiros dias, assim, como R1? Daí, quando tu entrou no banco de olhos, assim, É, já que tu era mais voltado para a parte da neuro, assim, como foi esse contato com o oftalmo? Pode contar Uhum. para nós. Claro, ótima pergunta. Então, é, diferente de outras áreas, como clínica médica, emergência, o R1 chega, ele não sabe absolutamente nada, via de regra. É tipo radiologia, sabe? Tu chega zerado de conhecimento. Então, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, tu tem que aprender a lidar com o sistema do hospital, tu tem paciente no teu nome, tu tem que lidar com as exigências dos teus R+,
tu tem que atender o paciente, passar o caso do paciente, mas tu não sabe absolutamente nada do que tu tá contando. Então tu pega a folha para discutir com o teu R+, e tu vai repetindo um monte de sigla, no caso do oftalmo, né, que tu não entende absolutamente nada. E esse muito desafiador. Então, o que eu acho, assim, até mandando uma mensagem para quem tá querendo oftalmo e que tá se preparando, o R1 já é conhecido por não saber nada. Então, o que tu tem que oferecer para o serviço? Como é que tu tem que te mostrar, assim? Tem que te mostrar uma pessoa, mostrar que tu tá preocupado em mostrar um bom trabalho. Te esforçar, mostrar que tu não... que tu te preocupa de fato com o paciente, que tu quer o bem dele. E ter a consciência de que os primeiros 3 meses são muito, muito desafiadores. E a gente, no dia da apresentação lá, no banco de olhos, o Dr. Ricardo, que é o diretor da residência, ele falou, olha, nos 3 primeiros meses, todos vocês vão pensar em desistir. Tem que passar esses 3 primeiros meses. E é verdade? E é muito verdade, muito verdade. Porque tu trabalha o dia inteiro, estuda, tenta fazer minimamente o que os R+ estão fazendo, que eles já estão voando, né? Que já passaram um ano fazendo aquilo. E tu vê que a régua do serviço que tu entrou é bem alta. Então, tu tenta oferecer tudo aquilo e no final do dia, tu tá exaurido e ainda assim tu sabe que tu fez cagada e tu vai fazer cagada. E quando tu faz, exatamente. E quando tu faz uma coisa que tu entendeu, que tu mandou bem, ninguém vai chegar em ti e vai dizer, parabéns, foi muito bem. Tu fez o teu trabalho. Entendeu? Então lidar com isso é difícil. É difícil. Mas, pode perguntar, desculpa. Não pode falar, mas no seu serviço, no banco de olhos, como que é essa introdução? Porque a gente sabe que aqui no serviço de Porto Alegre é um pouco diferente como é os primeiros meses ali em relação à autonomia do residente, às vezes até o aprendizado, as rotações. Como que é? Uhum. Então, o nosso serviço ali no banco de olhos. Então, só para deixar bem claro que toda leitura, tudo que eu estou falando para vocês, são experiências que eu tive e impressões minhas, que não tem nada a ver com o banco de olhos, né? São a percepção que eu tive durante o período do R1. Claro. É um hospital extremamente completo. Então, tem uveíte, tem catarata, glaucoma, retina, pediatria, estrabismo. E o R1 no banco de olhos, assim como tu falaste muito bem, é um pouquinho diferente de outros hospitais, de outros locais, porque tu é exposto a todas essas especialidades logo de cara. Em alguns serviços, tu fica voltado mais a atender os atendimentos de início, assim, a primeira consulta, que é oftalmologia geral, e aí depois você vai fazendo a rotação das outras especialidades, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas que também deixa o R1 um pouquinho mais sobrecarregado no banco de olhos, é que tu precisa aprender, e aí tu passou aquele dia, tu só vai ser exposto na semana seguinte. Então, a curva de aprendizado é longa, assim. Entendi. Tá. E quais foram, assim, os teus maiores desafios, assim? Sem ser essa parte de não saber nada, assim. Lidar com os colegas, o que tu... Ótima pergunta, sim. Quantos são que entraram contigo? E quantos R+ você tem? São 4 R iguais, né? 5 R+, que são totalmente fora da curva. E cada ano são 5 que entram lá. Mas assim, agora vamos falar de coisa boa, né? Porque eu só falei, meu Deus, é difícil e tal. É muito bacana a conexão que tu cria com os teus R iguais. Porque é nesses momentos de maior aflição e desafio que tu cria laços verdadeiros, sabe? Então, são pessoas que com absoluta certeza eu vou levar para o resto da minha vida. E se tu for ver adiante, assim, os médicos, oftalmologistas que já se formaram, eles têm essa noção, fulano era meu R igual, entendeu? Então vai todo mundo para um canto, para uma especialidade diferente, mas todo mundo vai se encontrar aí
no congresso do CBO, né? Sentimento de união fica, né? Muito. Tem uma frase que eu já ouvi nos ambulatórios pela vida aí, que eu não sei se é muito bonita, mas que todos os R1 são o mesmo R1. Vocês são a mesma pessoa pros R1 e Uhum. pros preceptores de vocês. Então acho que esse sentimento de união fica muito legal, né? E a gente dá muita risada, cara. E cada coisa que a gente acaba fazendo no R1 que assim, a gente não acredita, sabe? Mas que ficam de lembrança, né? Lembranças boas. Mas é óbvio, como toda relação tem atrito, né? Normal. E, mas todo mundo tem que saber que o R1 passa, entendeu? Apesar de ser um período bem complicado, assim, vale a pena. E eu Sim. acho que se a gente não sofresse tanto para passar, daí sim que a gente não ia aguentar o R1, sabe? Não ia valorizar, talvez. É, é verdade. Se sofreu, Então, se esforçou muito pra estar sofrendo ali, né? Não vale a pena largar. exato, é. Você conheceu alguém que desistiu? Eu nunca vi nenhum dos serviços que a gente já Já, passou, o já. pessoal desiste A muito gente fica cedo. sabendo, né? É, Conhecer pessoalmente não, mas fica sabendo. Tem alguns locais que é um pouquinho mais. O R1 talvez um pouquinho mais exigido, digamos assim, e aí tem um índice de desistência um pouquinho maior também. Ou um preceptor um pouquinho mais, que puxa um pouquinho mais. Hum. Mas faz parte, né? Eu acho que, como mensagem para vocês, o R1 tem que ser uma pessoa que transmita confiança, que seja preocupada com o paciente, que tenha noção de hierarquia, que cuide dos seus R iguais, proteja os seus R iguais, né? E que tente sempre manter o nível da instituição que tu passou elevado. Então é essa a mensagem. Praticar atividade física é uma coisa que eu não contei, mas a parte boa da oftalmo é a carga horária. Tipo, se for comparar com cirurgia geral, né? Então, manter a terapia em dia é essencial para ter para manter esse período e estudar. Falavam para mim: "Ah, não estuda que tu não vai entender nada". Não, tem que estudar mesmo desde o início, eu acho. Uhum. Devagarinho, né? Até porque não vai ter tanto tempo, tu vai ter que descansar. No banco de olhos, quando a gente sai, vai para casa, às 20 horas tem um meeting de uma aula teórica. bah. E agora tu imagina, tu tá exausto. Não, tem aula na terça, quarta, de manhã e de noite, quinta-feira no final da tarde. Basicamente assim, são Direto. 3, 4 aulas. Então, se for contar as horas, aí ultrapassa aí o limite, com certeza. E vocês têm mais carga teórica do que isso? Ou ao longo dos dias mesmo? De manhã, nos outros períodos? Ou é só essas aulas? Às vezes tem aula do, por exemplo, laboratório. Outra coisa boa da Uftalm também, que o laboratório está sempre convidando para jantar e trazendo brinde, etc. E muitas vezes, para ganhar o brinde, etc., eles fazem uma aulinha. Então, é meio-dia lá no auditório, aí todo mundo. Terminou o ambulatório, Mais uma aula. então, mais uma aula. E às vezes, assim, ó, o teu dia foi muito puxado, tá? Tu vai para casa e aí tu tem que estudar porque tu vai dar aula entendeu? Nossa, Uhum. É, é o tal do R1, né? Nossa. é. Mas sobra tempo de fato, porque a gente sabe que pode ser menos puxado do que as outras especialidades, mas ainda assim é uma residência. Não é como se fosse fácil ou carga horária baixa, como você está me dizendo. Mas sobra tempo para fazer outras coisas. Bah, tu cria tempo, velho. Final de semana, à noite, tu tem que te virar, sabe? Então a gente recebe o cronograma no início do ano. Tu sabe que em tal data tu vai ter, e aí tu tem férias, né? É difícil, mas a gente sempre se ajuda, sabe? Essa é a parte legal. Por exemplo, tu tá no ambulatório e aí tu já atendeu todos os teus pacientes. É tradição no banco de olhos tu buscar a lista do teu R igual e atender os pacientes dele também, sabe? Nunca acaba, E né? É. não, acaba assim, às vezes. Se Mas tu muito termina legal. antes, tu tem que ajudar os outros. Tem que Não é ajudar isso? os colegas, é Ah, isso.
Mas é legal, você tem uma parceria mesmo, né? Nem vocês falar. Top. E uma coisa que eu queria saber da tua experiência. No teu R1, quais foram as coisas que você mais. As posturas, talvez, ou as qualidades que você mais se orgulha de ter tido, e as coisas que você se arrepende ou acha que você devia fazer diferente? A gente não sabe se pra copiar. Ótima pergunta, velho. Então, eu acho que se eu fosse mudar o meu comportamento assim no R1, eu ia ser menos encucado, ia ser mais eu, assim, não ia tentar mostrar, ser uma pessoa mais séria, porque a Nemi sabe, eu sou muito brincalhão, sou muito agitado. E aí eu fui realmente ser quem eu sou, assim, mais no R2, sabe? E daí eu acho que foi muito melhor, foi muito menos desgastante, levar as coisas mais leves, sabe? E assim, nossa, eu fiz muita cagada, assim, no meu R1. Eu fiz muito, velho, muito, muito. Então, e todo mundo faz, né? Claro. E o principal, eu acho, e até outra mensagem, dica para vocês, o mais importante é tu saber lidar com o que tu não fez 100% correto. Porque aí tu vê a índole e o padrão da pessoa. Por exemplo, tu cometeu um erro, tu identificou o erro, ninguém percebeu, é tu e o paciente. Aí tu sabe que a pessoa é de confiança se ela assume, olha, isso aqui fui eu que fiz, quero resolver e quero ajudar isso que aconteceu, entende? Então, isso ganha muitos pontos, né? Porque o R1 e o R2, eles estão constantemente sendo observados e avaliados. Uhum. Por todo mundo. Então, a maneira que tu... Por absolutamente todo mundo. Então, a maneira que tu te comporta nessas situações é que faz a verdadeira diferença. Então, essa é a dica que eu tenho. Isso às vezes é muito da personalidade da pessoa também, né? Pois acaba gerando às vezes atrito, alguma coisa assim, ou melhorando, piorando a visão que as pessoas têm, né? Mas é muito importante, com certeza. É verdade, né? E qual, eu não sei se tu chegou a falar objetivamente, mas qual é a melhor coisa que você fez assim, que você acha que você realmente se destacou por conta disso? E não vale ser um bom médico, que é basicamente o que você tá me dizendo. Ou uma boa pessoa até. Vá, cara, tem que perguntar isso pra outras pessoas, porque eu vou me gabar muito daqui, né? O que que eu fiz, assim, que eu mandei bem, eu acho? Como Aham. assim? Não entendi. É, por exemplo, eu ia perguntar o que você acha, uma coisa que você teve muita dificuldade para aprender, e agora eu tô fazendo a pergunta que é o contrário, uma coisa que você é muito bom, assim. Você mesmo. Ah, tá. Então, excelente tua pergunta, Arthur. Porque às vezes o cara que trabalha um pouquinho antes da residência, ele acha, bah, eu perdi tempo, eu tô entrando mais velho na residência, ou a pessoa até que tem uma formação prévia, ela acha, mas tudo agrega em qualquer atividade que tu for fazer dali em diante. Uhum. Por exemplo, eu sempre tive, como eu fazia plantão em sala vermelha, porque eu estudei bastante, etc., fiquei 3 anos depois trabalhando, então, acesso central, intubação, esse tipo de procedimento. Eu sou uma pessoa que eu me considero com uma certa facilidade para aprender a fazer procedimentos, para cirurgia. Então, eu acho que isso é um ponto a favor. Ou a pessoa que trabalhou durante o período antes da residência também tomada de decisão. Se tu Uhum. sai no internato, né? Aí tu tá sempre acostumado a ter um chefe do teu lado. O R1 já é médico, já tem CRM, entende? Então tu tem autonomia de tomar atitudes médicas e não ter tanto receio ou medo, né? De tomar uma decisão ou uma responsabilidade. Eu acho que isso é muito positivo. Todas as experiências que a pessoa tem antes da residência. Legal saber. Uhum. É reconfortante. É E. experiência, né? Tudo é experiência. Muito legal. Exato. E tu acha então que. Mas, por exemplo, os teus colegas.
porque alguns podem ter saído direto da internato, nunca fizeram uma cirurgia, um procedimento, e uma cirurgia oftalmológica, que vocês acabam já fazendo na R1, né? Aham, Pterígio, não deve ser a coisa mais difícil de exato. aprender. Cara, mas eu sou muito fã dos meus colegas. Se eu começar a falar dos meus colegas aqui, a gente vai até de noite, velho. Eu sou muito fã mesmo, de todos, absolutamente Coisa todos. boa. E todos me ensinaram muito durante o R1, o R2. E eu acho que é por isso que a gente tem uma parceria tão boa aí no R3. A única coisa que eu fico chateado com os meus colegas hoje é Hum. que eles me deixaram um pouco na geladeira e pegaram minhas cirurgias de catarata. Então, mas isso a gente vai resolver. Até, ainda a gente tem 5 meses de residência ainda. Acho que 5 meses não, uns 4 meses pra gente. Mas assim, nós somos muito diferentes entre a gente, assim, mas todo mundo tem uma qualidade bem marcada, assim. É muito, muito massa. Uhum. Pô, que bom, né? Não deve ser fácil conviver com R iguais que você não vai muito com a cara, né? Cara, tu acaba. Claro, tu não vai amar todo mundo, né? Não, mas Eu, deve. Não sei como mas é. tu tem é um período que tu passa, velho. Então, é muito tempo com aquela pessoa. Aí tu vai fazer de tudo, pelo menos no serviço que eu tô, né? E uma coisa que a Neme talvez tenha percebido, que ela fez estágio lá com a gente, e foi muito bem, né? Obrigada. É a parceria que a gente tem. A gente tem uma parceria muito legal. A É gente é muito muito legal. unido, né? Muito legal. Legal. Acho que qualquer pessoa que faz estágio lá, passa, vê, pensa assim, nossa, eu quero vir pra cá, porque, tipo, a amizade, a troca de vocês ali é muito legal mesmo. Só, tipo, quem passa ali pra ver. Que, tipo, é tudo verdade o que eles falam. É muito bom mesmo. Uhum. Eu amei. Então, assim, João, se tu fosse resumir em uma palavra, assim, a tua residência, tu como R1, o que que tu falaria, assim? Colocaria numa palavra. Difícil essa. Acho que é Difícil, né? difícil, fiquei pensando. Ah, pô, teria muitas palavras, né? Mas eu acho que é esforço Uhum. para todos, né? Eu acho que isso é comum a absolutamente todos, quem continua assim. Esforço para entrar, que é bem difícil, né? É sempre uma das mais difíceis, e para continuar também, Uhum. com certeza. Eu acho que isso resume bem mesmo a oftalmo, né? Que legal. Uhum. Nossa, João, queria agradecer você ter participado dessa conversa com a gente. Infelizmente a gente não conseguiu perguntar tudo que a gente queria e foram surgindo muitas coisas que eu quero saber ao longo da conversa. E Daí que é bom. acabamos não entrando muito no, por exemplo, por que você escolheu o HBO, por que era seu sonho. E a gente pode conversar depois. Bah, a gente tem muita coisa para conversar ainda, né? Mas muito É. legal. E o bom é quando o papo é assim, né? Que tem mais coisa pra gente conversar, e a gente pensa, pá, e agora a gente já ultrapassou o tempo, tem mais coisa. Mas muito legal. Quando tiver outros eventos, pá, pode contar comigo. Vou gostar muito de Pode participar. ficar tranquilo que você vai se arrepender de ter dito isso. É. Tem bastante coisa aí organizada. Coisa boa. Muito obrigada, João. Obrigada pelo teu tempo. Obrigada por ter esclarecido assim de uma forma muito legal como que é a residência, como que foi, mostrado tipo de verdade mesmo, né? Quais foram os teus medos, o que tu teve que enfrentar. Foi muito legal. Agora eu fiquei com uma vontade muito grande de fazer um estágio no HBO. Ah, é muito bom. Ó, cara, recomendo. Não vai te arrepender, viu, Arthur? Eu já quero voltar. Valeu. E manda um abraço pra tua irmã também, Neme. Tá, A pode Islã, deixar. que é do banco de olhos também. Um abraço, um beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigada, João.